Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor de Anderson Eustáquio, mais uma vez trazendo a resolução de questões, agora, pessoal, focado aí na banca UPENet. São questões de língua portuguesa e matemática, portanto, você que está se preparando aí para a prova da Câmara Municipal de Goiânia, nós estaremos trazendo aí uma playlist especial com resolução de questões da banca UPENet. E hoje, pessoal, nós iremos trazer aí 4 questões de língua portuguesa da prova que foi realizada pela UPENet lá na Prefeitura de Petrolina em 2018. O cargo é agente de endemias, você pode baixar essa prova. Nós iremos resolver 4 questões de língua portuguesa e 4 questões de matemática para que você possa ter uma visão geral de como é que os conteúdos eles são cobrados nesta prova e também a forma como a banca ela trabalha, tá certo? Lembrando, pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário, tá bom? Compartilhe com seus colegas para que nós possamos estar produzindo mais conteúdos para vocês. Sem mais delongas, vamos aí à resolução de mais questões agora da banca UPENet para você que está preparando-se para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí com a questão de número 5, que diz o seguinte: no trecho, aí ele traz aqui o trecho, é possível se sentir sozinho mesmo em meio a um mar de gente. Então aqui, ó, a banca trouxe o trecho completo. É possível se sentir sozinho mesmo em meio a um mar de gente. O segmento sublinhado, mesmo em meio a um mar de gente, estabelece com o segmento antecedente uma relação semântica de. Então, pessoal, muito cobrado nas provas da UPENet essa questão da relação semântica, a relação de sentido, pessoal. Preste bem atenção. O que eu tenho que identificar aqui, pessoal? Eu tenho que identificar esse mesmo em meio, pessoal. Esse mesmo em meio, esse mesmo aqui, ó, é uma conjunção, tá certo? E aí, essa conjunção ela está dando uma ideia de quê? Preste bem atenção, ó, é possível se sentir sozinho, mesmo em meio a um mar de gente. Ou seja, como é que eu me sinto sozinho estando em meio a um mar de gente? Ou seja, eu tenho uma ideia aí do que, pessoal? Eu tenho uma ideia de contraste, tá certo? Eu tenho uma ideia de contraste. Quais são as principais conjunções que me trazem essa ideia de contraste, essa ideia de quebra de expectativa, pessoal? Eu tenho a conjunção embora, ok? Eu tenho a própria conjunção mesmo que, olha só, tá certo? Ainda que, ok? E várias outras conjunções. E essas conjunções na língua portuguesa, vamos trocar aqui, ó, esse mesmo que por embora. Ó. É possível, exemplo, vou copiar novamente. Ó, é possível se sentir sozinho, é possível se sentir sozinho, vírgula, embora, olha aí, embora esteja em meio a um mar de gente, embora esteja em meio a um mar de gente. Ou seja, esse embora aqui, juntamente com o mesmo que, com o ainda que, dá uma ideia de contraste. E contraste, pessoal, qual o tipo de conjunção que eu tenho? Ela vai expressar o que, gente? Uma causa, uma comparação, uma concessão, uma conformidade, uma explicação. Então, você, querido aluno que já está estudando, você sabe, com certeza o gabarito é a letra C de concessão, tá bom? Por conta aqui das minhas conjunções que indicam contrastes, tá certo? Embora, o mesmo que, o ainda que, quando eu substituo, eu tenho uma ideia de concessão, gabarito, letra C de casa. Tranquilo, pessoal. Sexta questão, vamos que vamos. Vamos lá, focado e determinado na sua aprovação. Pessoal, não deixem de resolver questões. O segredo do sucesso para ser aprovado em concursos públicos é resolver questões. E principalmente as questões da banca, para você já ir se habituando à forma de como a banca ela cobra os conteúdos. Sexta questão diz assim, ó, releia o título do texto 1. E o título diz assim: solidão pode matar tanto quanto a obesidade. Neste título, a forma verbal destacada, a forma verbal pode, está dando uma ideia do quê? Questãozinha simples, não precisa bater cabeça. Este aqui, ó, solidão pode matar tanto quanto a obesidade. Pessoal, esse pode aqui, ele está dando uma ideia do quê? Letra A, possibilidade. Letra B, dúvida. Obrigatoriedade, permissão e comparação.
Essa questão é bem fácil, pessoal. Solidão pode matar. Olha só, esse pode com certeza está dando uma ideia do que? Possibilidade. Ok? Logo, pessoal, eu não vou perder tempo. Essa questão é uma questão bem simples. Letra A, o gabarito A de aprovado, A de aprovação concurso, porque o seu sucesso começa aqui. A questão 7 e a questão 8 são questões que exigem um pouco mais de conhecimento por parte do candidato. Olha só a questão de número 7. Ela diz assim, ó, assinale a alternativa em que as normas de concordância verbal e nominal estão cumpridas. Pessoal, o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender o seguinte, eu vou puxar para esse cantinho aqui, eu vou puxar aqui, ó, para que você possa entender que uma oração, pessoal, ela é composta, uma oração, na sua forma direta, ela é composta pelos seguintes elementos. Numa oração na forma direta, eu tenho um sujeito, eu tenho que ter um verbo, eu tenho que ter um complemento verbal, tá certo? E um adjunto adverbial. No mínimo, isso aí já me serve para que eu possa ter uma oração na ordem direta. Quando eu falo de concordância verbal, pessoal, a regra me diz que o verbo da minha oração ou a minha locução verbal, ele vai concordar com o núcleo do meu sujeito, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar quando eu olho para uma oração, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o quê? É o verbo, pessoal, ou a minha locução verbal. Depois, gente, eu vou identificar quem? Eu vou identificar o meu sujeito, só lembrando que eu tenho 5 tipos de sujeitos, tá certo? E vocês sabem aí, sujeito simples, sujeito composto, e vai-se embora, tá certo? Sem perder muito tempo. E aí depois eu vou observar os complementos. Para que nós possamos resolver essas questões, nós iremos seguir essas métricas aqui. Olha só a letra A. A letra A diz assim, ó, e aí ele pede as normas de concordância verbal e nominal. Além das causas da solidão, precisa ser considerada as suas consequências. Primeira coisa que você, querido aluno, que está acompanhando aqui, precisa ter em mente é que eu tenho que identificar quem, pessoal? O meu verbo, ou a minha locução verbal. E onde é que eu tenho aqui? Ó? Na expressão precisa ser considerado. Depois eu vou identificar o meu sujeito. Como é que eu consigo identificar o meu sujeito? Aqui eu tenho a minha locução verbal, tá bom? Aí eu identifico o meu sujeito como? Perguntando para o meu verbo, tá certo? Olha o que é que eu faço a pergunta para o meu verbo. Aquela velha perguntinha, o que é que ou quem é que? Presta bem atenção. Precisa ser considerado. O que é que precisa ser considerado? A resposta dessa pergunta vai ser o meu sujeito. As suas consequências, pessoal. Só que eu tenho aqui, ó, as suas consequências como? No plural, gente. Olha aí, ó, eu tenho no plural, tá certo? Aí você vai procurar o núcleo. Então, gente, de cara eu já vejo que a letra A não obedece às normas de concordância verbal. Por quê? Porque o correto deveria ser, além das causas da solidão, precisam ser consideradas aqui, ó, feminino, as suas consequências. Logo, de cara, eu já elimino a minha letra A. Não vai ser a letra A, o gabarito. B de bola, vamos lá. Se houver quaisquer conexões entre os indivíduos, já não se considera que existe solidão. Do mesmo jeito, identifica o verbo ou a locução verbal da oração para que você possa começar. Então, onde é que encontra um verbo aqui? Ó? O verbo haver. Está aqui o verbo haver. Gente, o verbo haver ele é um verbo especial. Quando eu falo lá dos tipos de sujeito, que agora eu vou ter que identificar o meu sujeito, existe lá uma oração que não tem sujeito, a oração sem sujeito. E o principal verbo dessa oração sem sujeito é quem? Como é que eu identifico uma oração sem sujeito? Quando eu tenho o verbo haver, indicando no sentido de existir ou ocorrer, ele vai ficar no impessoal, ou seja, ele fica no singular. Eu tenho também, quando eu tiver verbos que indicam fenômenos da natureza, tá certo? Os verbos também ser, estar ou fazer, indicando o tempo transcorrido, eu tenho aí uma oração sem sujeito. Nesse caso, se eu troco esse haver por existir ou por ocorrer, vamos ver se ele permanece no singular. Se existir sem quaisquer conexões, olha só, eu troquei. Portanto, o verbo haver ele vai permanecer no singular, está no singular. Se houver quaisquer conexões entre os indivíduos, já não se considera. Ou seja, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Olha só,
A segunda coisa que eu tenho que identificar não é o sujeito. Portanto, eu já identifiquei, eu tenho uma oração sem sujeito. Professor, e o que é que identifica esse quaisquer conexões? Pessoal, esse quaisquer conexões é o meu objeto direto da oração, tá certo? É o meu objeto direto, porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Opa, pois a letra B pode ser a nossa alternativa. Vamos ver as outras? Vamos lá. Ó. Letra C. Fazem anos que são feitas pesquisas sobre a obesidade, mas os estudos sobre a solidão são recentes. Pessoal, o verbo cadê? Está aqui o verbo fazem, é o verbo fazer. Eita, gente. Fazem anos, olha só. Esse verbo fazer aqui está indicando um tempo transcorrido. Logo, ele não deveria ficar aqui no plural, ele deveria ficar como faz anos que são feitas pesquisas sobre a obesidade. Portanto, já corta aqui a letra C e elimina a letra C. Vamos lá, próxima letra, letra D, tranquilidade total. Devia ser estudado também os diversos casos de solidão que se verificam na infância. Identifica primeiro o verbo ou a locução, olha só. Devia ser estudado, tá certo? Devia ser estudado. Então eu tenho aí, o que é que devia ser estudado? Pessoal, a resposta dessa pergunta é o sujeito da minha oração. Os diversos casos de solidão e tarará, tarará. Logo, pessoal, eu tenho aqui os diversos casos como núcleo desse sujeito, portanto, eles estão onde? No plural, pessoal. E aqui, devia, tá errado, gente. Com certeza deveria ser o quê? Deviam ser estudados também os diversos casos, portanto, a letra D já está também eliminada. E a letra E diz, certamente, ainda pode aparecer muitas novidades referentes aos efeitos da solidão na saúde dos homens. Opa, olha aí, ainda pode aparecer muitas novidades, muitas novidades. Pessoal, cadê o verbo? Ainda pode aparecer, pode aparecer, está sendo a minha locução verbal. O que é que pode aparecer? Muitas novidades. Mais uma vez, plural, e a locução está no singular. Podem aparecer muitas novidades. Portanto, a letra E também está errada. Logo, o nosso gabarito, com certeza, é a letra B de bom aluno, aluno do Aprovação Concurso, porque o seu sucesso começa aqui. Tranquilo, gente? Inscreva-se no nosso canal e deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilhe com seus colegas. Vamos que vamos, oitava questão. Agora uma questão que eu gosto bastante, gente, que é a questão do sinal indicativo da crase. E ele pergunta se está empregado corretamente onde. Gente, sobre a crase, eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês. Vídeos anteriores aí do nosso canal tem aí trazendo sobre o assunto de crase, mas eu vou aproveitar para relembrar que você, querido aluno, quando não usar a crase, olha só, uso proibido da crase, uso proibido da crase, tá certo? Eu vou trazer aqui para vocês quando não devo usar a crase. Mas antes, lembrem-se aqui, o que vem a ser a crase, pessoal? A crase é a junção, pessoal, da preposição a mais quem? Mais o meu a artigo, onde eu tenho um termo, tá certo? Regente e um termo regido. Esse termo regente, ele pede a preposição e o regido aceita o artigo feminino a. E aí, pessoal, vamos lá. Casos onde eu não uso a crase. Primeiro caso, pessoal, nunca vou usar a crase antes de verbo. Quando você tiver aí um verbozinho e tiver uma crase antes, está errado. Não vou usar a crase antes de verbo. Não irei utilizar a crase entre palavras repetidas. Olha só, entre palavras repetidas. A principal delas, pessoal, antes de palavras masculinas. Antes de palavras masculinas, ok? Olha aí. Aí, pessoal, aqui tem uma exceção. Masculinas. Se a palavra masculina, ela subentender a expressão a moda de, ou a expressão a maneira de, aí, pessoal, eu posso utilizar a crase. Por exemplo, cortei meu cabelo a Neymar. Neymar é uma palavra masculina. Tá vendo meu cabelo cortado que nem o do Neymar?
Porém, essa expressão ela pode ser substituída à moda de Neymar, logo vai haver crase, tá certo? Então, antes de verbo, entre palavras repetidas, antes de palavras masculinas, quarta regra, pessoal, antes de artigo indefinido, pessoal, antes de artigo indefinido, antes de um, de jeito nenhum, antes de uma também não, tá certo? Um ou uma, pessoal. Além disso, gente, eu não vou utilizar a crase, eu não posso utilizar a crase, por exemplo, quando eu tiver a no singular, e palavra no plural, tá certo? Palavra no plural. Ok, gente? Então tá aí algumas dicas de quando você não vai utilizar a crase. Ah, tem outra aqui, ó, professor. Antes, por exemplo, antes de pronomes indefinidos, pronomes indefinidos. Ok, queridos alunos? Outras, você também não vai usar a crase diante de outras situações, mas aqui são algumas das principais para que nós não possamos perder tempo, porque ainda tem as questões de matemática para nós respondermos. Então vamos lá. Olha só, pessoal, vou começar de baixo para cima. Começando aí de baixo para cima, gente, eu tenho o quê? Na letra E, alguns idosos estão acostumados, estão acostumados. Quem está acostumado a algo, a alguma coisa. Logo, eu peço a minha preposição, tá aqui, ó, pede preposição. E aqui, experiências, pessoal, experiências está no plural. As experiências. Recebe artigo? Recebe, mas é o artigo a? Não, é o artigo as. Logo, pessoal, eu não posso colocar a crase aqui, ó, por quê? Porque vai quebrar a minha regrinha de número 5, ó. Tá vendo? A no singular, palavra no plural, não vou utilizar a crase. Ó. Acostumados a quê? A experiências. Não deve utilizar a crase, portanto, a letra E já está o quê? Eliminada. Letra D. Sentir solidão é algo que pode acontecer a qualquer pessoa. Ô, meu pai, olha só. Esse A aqui, o que, que vem depois dele, pessoal? A regrinha de número 6. Antes de pronome indefinido, eu não vou utilizar a crase, logo eu já corto a letra D de dado. Letra C. Nos meses de inverno, de junho a agosto, aumenta o nível da solidão. Opa! De junho a agosto. Para aí. Vou pular a letra C porque eu estou em dúvida, professor. Beleza, a gente volta à janela. B de bola. As conexões face a face. Gente, palavra repetida, crase proibida, regra de número 2. Eu não tenho aí a letra B. Vamos ver a letra A, pessoal. Olha só. Muitas das doenças que conhecemos se devem a quê, gente? A quê? Se devem a quê? Pediu a preposição a, tá aqui. E a palavra solidão? A palavra solidão, ela recebe o artigo a? Eu posso dizer a solidão? Sim, professor, solidão. A solidão, logo eu posso receber a preposição a do termo regente, devem a que, e o artigo a do termo regido. Portanto, pessoal, essa crase aqui, com certeza ela está correta. Vamos ver o que diz a letra C para nós confirmarmos o gabarito. Nos meses de inverno, de junho a agosto. Opa! De junho ao mês de agosto, masculino. Logo, pessoal, eu elimino a letra C e o gabarito fica aí. Letra A de amor, letra A de aprovado, letra A de aprovação em concurso, porque o seu sucesso começa aqui.